ser o centro das nossas decisões, Senhor, para que possamos crescer nas virtudes, na busca de Te encontrar, na busca de fazer o nosso lar um lugar de encontro contigo. Assim como este dia que comemoramos Corpus Christi, o corpo do Senhor, o alimento do Senhor, é o Senhor mesmo que nos alimenta com as tuas virtudes. E nós, celebrando essa data, colocamos o Santíssimo e Augusto Sacramento bem no centro do altar, ornado em ostensório, para que ele domine todo o presbitério. Nós queremos também assim, Senhor, te entronizar dentro de nossas almas, dentro de nosso coração, para que tu reinando dentro de nós, para que tu sendo o nosso tudo, para que tu sendo o grande Senhor de nossas vidas, nós possamos te levar ao nosso lar, nós possamos te levar aos nossos filhos, possamos te levar ao nosso esposo, e tu sejas, Senhor, o centro também da nossa casa, o centro do nosso Carmelo espiritual, o centro de toda a nossa vida. Nós queremos, Senhor, hoje nos render em adoração e em gratidão a Ti, nos render, Senhor, em louvor por esta presença que nos alimenta, por essa presença que vem cumprir a promessa do Cristo, que diz: eis que estarei convosco até o fim do mundo, e tu estás conosco. E a Santíssima Eucaristia, o Santíssimo Sacramento do altar é uma prova disso. Então nós queremos nesta noite, Senhor, dizer que com a Tua presença em nós queremos viver. Bendito seja o Teu santo nome, exaltado seja o Seu coração sagrado, essa fornalha ardente de amor que se prefigura em nosso meio. E que é a Eucaristia, senão a própria carne do Teu coração sagrado? Bendito sejas Tu, Senhor, exaltado seja o Teu santo nome. Os nossos corações estejam unidos com o Teu coração e que nós possamos, Senhor, Te deixar reinar em nossas vidas. Bendito sejas Tu para sempre, Senhor. Exaltado seja o Teu santo nome. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento do altar. Louvado seja o coração sagrado de nosso Senhor. Louvado seja a Virgem Santíssima, nosso modelo de virtude que está aqui conosco neste momento de partilha. Bendito seja Deus para sempre. Nós queremos desejar a todos uma boa noite. Você que nos acompanha aí ao vivo, você que irá acompanhar essa partilha, esse bate-papo posteriormente, tanto aqui, né, quando de repente vê na timeline aí do seu Facebook, né, essa nossa conversa, quanto aqueles que forem acessar pelo YouTube depois. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar e a sua casa. E nós vamos dar continuidade, né? Sim. Com a graça de Deus, pedindo que nessa data especial, onde o céu se abre por essa presença tão especial de nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, temos certeza que se abrirá também aqui conosco, para que se derrame as graças das virtudes que nós iremos partilhar hoje, e que nós não desejamos apenas partilhar, nós desejamos tê-las também em nosso lar e a nossa casa, né? Vivê-las, né? Quer fazer uma recapitulação aí para nós, lá de qual livro, das Sim. virtudes? Só para quem está chegando agora, né? A Brina na live passada e também lá no YouTube, ela colocou na descrição do vídeo o link, né, do audiolivro que nós estamos partilhando aqui, que é o audiolivro chamado As Pequenas Virtudes do Lar, de Monsenhor Georges Chevreul. Assim que se pronuncia. E, então está lá disponível para você o link do audiolivro, o resumo da semana passada, né, em texto,
e também uma partilha de um rema da comunidade sobre doçura, né? Doçura, cortesia e amor. Cortesia e amor, que há uns 4 anos atrás nós tratamos, 3, 4 anos. Não, uns 8 anos. Mais? Então, uns 8 anos anos atrás nós utilizamos na comunidade, no caminho formativo dos membros, e que tem muito a contribuir também com este tema que nós estamos trabalhando aqui. Então é importante você, após as partilhas que nós fizermos aqui, acompanharem na íntegra, né, esse audiolivro, porque para poder isso fazer sentido para você, porque a gente acaba resumindo bastante, né? Igual hoje mesmo, nós vamos falar de 3 virtudes em 40 minutos, né? Porque nós já sempre reservamos um tempinho para oração também, então fica bem compiladinho, fica bem resumido. E aí você pode acessar depois, então, novamente esse audiolivro para poder saber do que nós estamos tratando aqui com mais embasamento, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a pequena virtude da sinceridade, da gratidão e da discrição, que foram os temas aí que a Andressa colocou para nós agora há pouco na chamadinha, né? Então nós vamos começar aí pela pequena virtude da sinceridade. Pequena virtude da sinceridade, eu até trouxe aqui também o catecismo da Igreja Católica para nos ajudar, porque eu acho que tanto na parte da sinceridade como a descrição, que se intercalam um pouco, né? Pelo audiolivro a gente vai até ver que quando ele vai começar a descrição, ele já volta um pouco de novo, né? Para a questão da sinceridade. Para a gente estar pegando um pouco sobre isso aqui no Catecismo da Igreja Católica, naquilo que diz respeito ao 8º mandamento, né? O 8º mandamento de não levantar falso testemunho. Se relaciona muito. Então, olha só, uma pequena virtude que se relaciona a um mandamento, né? Um mandamento que é um mandamento-chave para a nossa salvação. E quantas vezes, então, essa importância da busca das virtudes, porque ainda que sejam pequenas, como nós falamos no encontro passado, né, lá, elas irão sempre nos levar para a caridade, que é a virtude suprema, né, que é aonde nós queremos chegar. E a falta das virtudes nos faz muitas vezes ir crescendo em pequenos e pequenos vícios que podem nos levar a pecados tão grandes como este, por exemplo, né, de ferir um mandamento da lei de Deus e ter um pecado mortal, né? Então vale tanto a pena para nós estarmos pensando nisso, né? Aí assim, Monsenhor começa lá a frase dizendo, né, que uma citação de Nosso Senhor Jesus Cristo lá, né, que o seu sim, sim e o seu não seja não. Então a sinceridade, ela está muito interligada com a verdade, né? A verdade principalmente do nosso trato, da nossa forma de dizer as coisas, da nossa forma como se relacionar, né? E aí ele diz, não é possível amar fora da verdade. Então, assim, que está amando. Então, é uma coisa que no mundo como hoje, né, no mundo das fake news, né, é tão difícil a gente compreender da sinceridade, de sincero, de buscar diálogo em família, de buscar diálogo com os filhos. E eu trago sempre a lembrança disso, né, que ela vai falar mais sobre isso. Que a gente já desde vai sair de casa, vai fazer coisa, né? Vai no banheiro e se esconde. São desses pequenos atos assim que a gente já vai lapidando nas crianças, né? Então, a verdade, e uma das coisas que eu acho tão forte, que é incabível imaginar quem está
Seus filhos assim, né, uma Eu vez, uso isso também. já prometi alguma coisa que eu não cumpri? Aí eles falam, não. Então, assim, né? Então, aí em alguns diálogos até tem as conversinhas paralelas entre os irmãos. A mamãe só fala a verdade. Se ela falou, é. Aí, assim, de uma certa forma, até me alegro com isso, né? Porque é uma das coisas que eu busco. Porque não é uma coisa que é fácil. Isso funciona muito em birra de mercado, né? Todo mundo aqui já passou por uma. Se não passou, Vai passar. em birra de mercado. Peraí, caiu. Caiu? Caiu? Tá superaquecendo, mas não caiu ainda, mas tá superaquecendo. Tira ele do carregador um pouco. Aí fica de olho pra pôr de novo. Deu uma... Peraí, deu uma mexida, vamos ver. Dá um ok aí. Agora, toma aí, pessoal. Tô voltando. Pronto. Vai, Brina. Não parou não, mas tá. Parece que a gente deu uma travadinha aí, né? Falhas técnicas. Estamos no ar novamente. Muito bem. E retomando aí o raciocínio sobre o que a Brina falava sobre a verdade, né? As birras de mercado, elas podem ser minimizadas com isso, com a verdade. Normalmente pelo menos lá com o meu filho, quando ele faz alguma, agora não tanto, com 6 anos já é um pouco melhor, mas de menorzinho, eu quero isso, eu quero, e pega aquilo e chora, né, aquela coisa toda. E aí você insistir com isso, com a verdade. Quando eu puder, eu vou te dar. Não, mas eu quero agora. Eu já menti pra você alguma vez? Eu estou falando que quando eu puder, hoje eu não posso. Então aquilo já também dá uma minimizada ali, porque se você sempre cumpre o que você faz. Normalmente eu faço assim com o Bernardo. Quando a gente vai ao mercado e eu sei que ele quer algo, já há algum tempo, e ele não me pede, é nesse dia que eu dou. E aí eu uso esse argumento, assim, né? Então, pego o que ele queria, dou na mão dele, pode levar. Ele fica, mas eu não pedi nada, mas eu posso, mas sabe aquela coisa? Hoje você merece, você entendeu que hoje eu não posso te dar quando você quer, quando eu posso. Hoje eu estou te oferecendo. Então, de fazer esse exercício, né? E também de frustrar a criança, que é o mais importante, né? De que ela não tenha tudo que ela quer, na hora que ela quer, quando ela bem quer. E também se a gente começar com pequenas mentiras achando que tem nível, né? É só uma pequenininha, e aí a gente vai criar um hábito desnecessário e vai fazer com que a criança também aprenda a ser assim, né? Exatamente. E às vezes também a gente é conivente com mentirinhas, assim, pra evitar um dano maior. Então sabe que o pai vai ficar bravo por alguma coisa. Aí tenta distorcer a verdade para contar não, mas não foi bem isso, aqui foi sem querer, não, foi isso aqui que aconteceu. Então a gente toma muito cuidado, porque na frente da criança ela vai, né, compreender tudo aquilo, que ela sabe manipular muito bem. Por um tempo, o meu filho me manipulava, assim, a relação, né? Nós éramos, segundo a psicóloga que nos acompanhava, o que ela dizia? Que nós éramos ali como par, às vezes eu e o Bernardo, ou o Sérgio e o Bernardo. Então faziam parzinhos de um contra, sabe? Assim, então isso não é legal. Nunca a criança é par com você, é sempre o seu esposo, ela é sempre abaixo. Então a gente tem que sempre também fazer, nunca permitir com que a criança fique numa posição em que não é dela. A autoridade é do pai e da mãe, e se ela perceber que ela tem espaço, que ela tem voz, que ela tem vez, ela vai articular, porque criança é esperta, né? Com certeza. A gente precisa podar rapidinho, antes que eles dominem. E eles, nesse momento, né, cada um tem um filho numa idade, assim, né? Mas é nesse momento em que eles vão adquirir a confiança. Então, assim, a sinceridade, a verdade, ela vai gerar sempre confiança. Gera confiança dos pais nos filhos e dos filhos nos pais, né? E eles saberem que eles podem. Então, eu sempre coloco, eu também sempre dou um jeito de exaltar a verdade, a virtude da, né? Então, mesmo quando eles fazem coisa errada, né? Porque você me contou a verdade, né? Então, assim, porque você me contou a verdade, então a gente, a punição, por assim, porque
Pode até parecer carrasco falar punição, né? As pessoas têm medo disso. Não, mas a gente tem que punir os filhos, né? E a punição pode ser o quê? Hoje você fica sem esse brinquedo, hoje você vai ficar sem tal coisa. Nem sempre a punição tem que ser... as pessoas têm que ter medo dessa palavra, mas é assim que a gente educa, né? Então, porque você disse a verdade, a sua punição é minimizada. Então, tudo bem, vai lá e pede desculpas, repare, né? Porque a gente precisa ensinar a criança isso, que ela precisa aprender a reparar os seus erros, né? Então, é muito importante a gente entender isso. E entender principalmente o que a Andressa comentou conosco, que não existe graus de mentira. Por quê? O Monsenhor, ele fala muito isso no livro aí, né, lá, depois se você quiser ressaltar alguma coisa, sobre essa questão de ficar florindo as coisas, de querer por vaidade. E eu coloco aqui para vocês, né, que isso era uma das coisas que eu sempre tinha que, como se diz assim, corrigir em mim. Era sempre motivo das minhas confissões, né? E que vergonha chegar no padre para falar isso, né? E, nossa, a fundadora mentindo, porque o meu negócio era muito do orgulho, né? Do orgulho e da vaidade, de querer falar assim, mas a pessoa me perguntou, eu vou falar isso, eu vou ofender, né? Eu vou ofender. Aí ele falou assim, né? O padre, né, que me acompanhava na época, ele até falava assim, mas é verdade, a pessoa precisa ter a maturidade de aguentar a verdade. Tem que ser polida. Né? Tem que ser polida. Vai entender quem assistiu a semana passada. E não ser uma verdade onde você vai faltar com a caridade, né? Onde você vai jogá-la de qualquer jeito. Mas a pessoa te questionou, ela te perguntou, porque eu era sempre assim, né? De, você gostou dessa cor? De tal coisa? Nossa, gostei! Né? Não, mas eu não gostei. Né? Então aí até mesmo esse tipo de mentira, né? Aí ele fala pra gente tomar muito cuidado quando a gente vai meias verdades que acabam florindo demais a verdade. Aí ele dá até um exemplo, né? Do exemplo da tia, né? A tia fulana, né? Ele fala assim, nossa, a tia fulana canta muito mal, né? Você lembra direito como é que é? Fala aí. A tia canta mal, mas ela se esforçou para cantar, ela queria apresentar a música que ela ia cantar, então teve toda, né, uma questão ali de, olha, a tia vai cantar, vamos ouvir. E ela não cantou bem, né? E o que fazer, né? Fica um dilema. Eu falo, sou sincera e falo, né? Que ela você cantou péssimo. Aí ele fala, não, né? Avalie que ela estava com muito ânimo, com muita vontade, mas faltou. Exatamente, mas o que você pode dizer? Pensar numa qualidade. Numa qualidade. Então, essa música é muito bonita, tia. Mas... Não precisa ter o mais. Aí vem a descrição, que é o outro nome. Isso, porque a sinceridade e a descrição, elas estão de mão dada, né? A gente vai brincando, gente. Aí você não precisa do mais. Aí você só diz assim, nossa, essa música é muito bonita. E a tia vai ficar feliz da vida e todo mundo se resolve, né? Então, foi uma das coisas que eu fui tentando me lapidar também, porque às vezes para não querer magoar, para não querer ferir, aí o que está por trás disso, né? Porque a gente precisa entender se a gente quer se lapidar também para Deus. Está por trás disso uma vaidade, né? Um orgulho, um querer estar sempre bem diante do outro, né? Então, são coisas baixa autoestima, talvez, né? Sim. Porque você tem a necessidade de que o outro sempre te aprove e goste de você. Então, você não tem a capacidade de tolerar que o outro não te agrade, né? Te desagrade. E é uma situação difícil, né? Porque... A Solange tá falando isso. Ai, que difícil. E é difícil mesmo. É difícil porque como que você vai encontrar esse equilíbrio de você ser discreto, de você ser cortês, olha só como que as virtudes elas se entrelaçam, né? E de você ser verdadeiro, Eu lembro uma vez que eu fiz um jantar para um casal de amigos e em vez de colocar sal, eu coloquei açúcar na comida. E eu não cozinho muito bem, né? Então, só que aí eu vi que tava todo mundo comendo meio estranho, né? A visita pode pegar primeiro, mas tava todo mundo comendo estranho. Ninguém tava querendo comer mais. Eu fui comer e falei, credo, isso daqui tá horrível. Não dá pra comer sim. Não, gente, não dá pra comer nada. Era sal no arroz, era açúcar no arroz, açúcar no feijão, açúcar na carne. Era açúcar em... Troquei os potes, então ficou a comida toda... E ninguém falava, né? Com medo de... Mas tem muito respeito humano hoje em dia, né?
aquela coisa. Mas não dá pra comer, não. O ovo tem respeito humano nas relações assim, mas não tem respeito humano, por exemplo, na internet, né? Porque ali não sou quem eu sou, né? De cara ali, lavada. Eu acho assim, eles foram assim generosos, porque como eu já não faço muita coisa, já não cozinho bem, né? Eles não quiseram ser assim. Realmente eram seus amigos. A gente não comeu, não. E é como a Brina falou, o risco maior é quando falamos daquilo que nós mesmos fizemos, né? Sim. Então, quando a gente vai assumir um erro, que é a grande dificuldade, né? Onde a gente coloca à prova ali a nossa vaidade. Ou a gente tenta minimizar, dar uma mascarada, que não foi bem assim, ou foi por conta, tem que se justificar. Não basta só assumir, né? Mas foi por causa disso ou daquilo, né? Exageramos por vaidade para ficar com o papel de mocinho. Adular alguém é fatalmente enganá-lo, né? Então que a gente tenha, como a Solange colocou, né? Como é difícil, a gente pensar que não ter esse papel, eu estou tendo o papel inverso, então, né? Eu não estou seguindo aquilo que Jesus me ensinou. Essa é a regra que Jesus Cristo impôs aos seus discípulos, e hoje nós somos também seus seguidores. Nós tentamos imitar a Cristo. Ele quer que todos possam acreditar na nossa palavra. Já pensou? As pessoas, né, que a gente se relaciona não confiarem na gente, né? Sim. Mas acho que eu não vou falar isso com a Laís, porque eu não sei se ela vai guardar, se ela vai... Então, ou se ela vai falar a verdade, se ela vai, né, realmente dar a opinião dela de gostou ou não gostou. Então é ruim isso, que a gente possa não ter medo, né? Desse discurso, das pessoas, do que elas pensam a nosso respeito. Que a gente tenha, assim, essa pequena virtude da sinceridade como um lema da nossa vida. E até o Monsenhor, ele dá um conselho espiritual que eu achei muito importante, que ele fala assim, sempre se acuse, né, com severidade. Então, porque se você se acusar, você vai ser desculpado, né? Se você errou, em vez de falar, eu errei, mas foi por causa disso, mas também é porque fulano, né, deixou queimei o arroz, mas também ninguém me deixa fazer esse arroz direito, não sei o que. Né? Então, assim, assuma, para de encontrar desculpas e assuma, nossa, eu errei, eu tô muito distraída, vocês me perdoem e tal, né? Ele fala, né, que nós sempre ganharemos se nós falarmos a verdade de nós mesmos com severidade. Quando nos acusamos, os outros nos desculpam e vice-versa, porque aí a gente sai daquele papel, né, de... A gente não é mais a vítima, assim, o mocinho, a gente está se colocando no papel de eu errei, né? De assumir. Isso é tão nobre hoje em dia, é tão difícil encontrar pessoas que assumam, né, os seus erros, as suas falhas. A vaidade sempre está muito à frente de qualquer outra coisa. Então, que a gente possa fazer esse exercício. Eu vejo assim lá, a gente que tenta de uma certa forma buscar a virtude, ainda tenta fazer isso aqui no convívio comunitário, né? Com os adultos, com as pessoas, porque a gente de uma certa forma nós estamos em nível de igualdade, né? Agora, o quanto a gente erra com os nossos filhos, né? Talvez isso só seja eu, né? Vocês não. Mas o quanto a gente erra com os nossos filhos, porque nós somos superior a eles, né? Nós somos autoridade para os nossos filhos. Então, a gente é quem ensina, a gente é quem educa, e a gente não consegue muitas vezes admitir que erra, né? Eu não sei com vocês, mas para mim é um exercício de muita humilhação e dificuldade. Eu cheguei, mas mamãe, não é assim. Aí eu falo, não, você tem razão, eu errei. Né? Eu me sinto, eu tenho dificuldade, eu assumo diante de vocês que eu tenho essa dificuldade, que não sai com uma facilidade de como eu chegar aqui perto da live e falar, nossa, lá, desculpa, eu fiz errado. É muito fácil, mas eu fazer isso diante dos filhos, né? Porque nós estamos em pares aqui, né? Exatamente. Então aí fala, nossa, eu errei, né? E eu tenho feito esse exercício, né? Às vezes com muita falha dentro de casa, porque eu não quero perder a autoridade sobre eles, porque quem tem mais filhos sabe como é que é, né? Que se a coisa sai do trilho 1 minuto, tudo desanda. Então a rédea tem que ser curta, né? Então eu tenho essa falha, mas eu tenho me esforçado muito com isso. Opa! Eu tenho me esforçado tanto nesse sentido, e como é gratificante
perceber isso que o Monsenhor fala, porque aí, né, não, mamãe, tudo bem, né, tão bonitinho, não, tudo bem, mamãe, não tem problema, e eles mesmos dão uma justificativa, mas é porque você tal, né, então assim, isso ensina que é muito mais gratificante a gente vencer, né, esse nosso orgulho de sair do nosso pedestal, do nosso direito, da nossa razão, e sermos humildes, e o quanto que isso pode ensinar para eles, né? Frutos, né, bons de sabedoria aos filhos. Eu aprendi muito isso com o Sérgio, porque ele é muito, tem essa facilidade de pedir desculpa pro Bernardo, perdão, sabe? Tinha esse eu já não era tanto, eu era mais como você ali. E agora já tem um pouco mais de facilidade, mas quando ele vê algo em mim, ele já fala, o próprio Sérgio, você vai pedir desculpa pro Bernardo, né, pelo que você falou, pelo que você fez. Então a gente tem também essa troca entre nós. Então se você tem essa dificuldade, é legal também ter essa corresponsabilidade entre os esposos, né, de perceber em o outro também ajuda nessa, acho que não foi legal, vai lá, pede desculpa, tal, porque às vezes a gente não percebe também, né, que foi uma fala grosseira, uma fala ríspida, e que vale a pena ou que a gente mentiu, manipulou alguma situação. Então vale a pena a gente se corrigir fraternalmente ali entre os esposos para poder ter essa mesma correção com os filhos. E eu queria só entrar aqui, né, porque a gente o tempo vai correndo, né, a gente não vai vendo muito, mas como se entrelaça muito aí a sinceridade com a discrição, puxar um pouquinho para essa questão, por exemplo, das redes sociais, né, lá, e também do catecismo da Igreja Católica, porque eu chamo muito a atenção dos filhos do carisma em relação a isso. Se hoje não fosse tão necessário a gente utilizar destes meios para a evangelização, né, porque graças a isso é que nós estamos aqui, podendo passar esse bate-papo para vocês, né, mas um meio onde tantas pessoas se perdem e elas não estão percebendo, né? Elas se perdem através deste 8º mandamento, né? Então acaba que não fica sendo apenas uma pequena virtude que nós estamos querendo crescer para tirar um pequeno vício, não, acaba se tornando um grande pecado, né? Então lá no catecismo da Igreja Católica, ele fala sobre o que são as ofensas à verdade, né? Então lá no SIC 2476, ele vai falando sobre o respeito à reputação das pessoas, né? Então ele diz que o respeito à reputação das pessoas proíbe qualquer atitude e palavra capaz de causar um prejuízo injusto. Torna-se culpado de juízo temerário aquele que, mesmo tacitamente, admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral do próximo. Então, assim, um defeito moral do próximo. Porque eu vejo muitas pessoas, assim, que até criticam, né? E é lógico, precisa ter o meio termo, né? Então, tem cristão que fala assim, você é um cristão muito jujuba, que não sei o quê. Tem aqueles que são muito dodói mesmo, Nutella, muito dodói. Mas eles usam muito o termo de cristão jujuba, né? Aquele que não aguenta nada. Mas também tem aqueles que expõem muito, né? Então, assim, eu não tenho o direito de expor o defeito moral do meu irmão. Eu não tenho esse direito, né? Isso não me cabe. Então, entra muito no que está dizendo a descrição, né? Porque como os dois se entrelaçam, eu vou misturar os dois, né? Discernimento, né? Isso Sim, e também sem discernimento. Entra em algo que a gente falou semana passada, né? Também, pra que eu vou expor o meu irmão se eu não gostaria que ele me expusesse? A regra de ouro de Jesus, né? Então tem isso também. Então ele diz assim, não temos o dever de dizer tudo a quem não tem o direito de saber. O Catecismo da Igreja Católica está falando isso, né? Então, assim, a gente precisa ter o respeito à vida dos outros. Então, assim, eu não tenho direito de falar nada. Eu vejo as pessoas se atacam, começam a brigar em comentários uns dos outros. As pessoas não sabem usar redes sociais. Não sabem usar redes sociais. E católicos não sabem usar redes sociais, né? Então, assim, isso é muito triste. Quando a pessoa... E ela precisa fazer uma avaliação dos pecados para entender que ela está infringindo o 8º mandamento.
Tá escrito aqui, o 8º mandamento, gente, né? Você ir lá no comentário, você não gostou do que o outro disse, né? Faça uma publicação no seu, no seu status, ou posta, sem citar nome de ninguém. Deixa que o outro dê a opinião dele, você dá a sua opinião. Você não precisa ir no comentário do outro, começar uma guerra, começar uma briga. As pessoas não entendem, elas não sabem se tratar com civilidade, né? E não entendem que isso afeta o 8º mandamento de pecado de juízo temerário, né? E aí de maledicência. Aquele que sem razão, o juízo temerário, só voltando, né? Ele não tem fundamento suficiente. Mesmo que você acha que é, me parece que é, né? Como eu até comentei, a gente comentava no Alma Mater, né? Não julgueis, né? Ainda que você veja o irmão pecando. Por quê? Porque os teus sentidos te enganam. Você pode ter visto algo errado, né? Então, ainda que tá lá todo mundo falando, nossa, todo mundo tá... Vocês viram aquilo? Que fulano tá traindo a esposa, que não sei o quê, e aí todo mundo começa a falar, e outro, porque um dia eu já fiquei sabendo daquilo outro, não sei o quê. Para com isso. Né? Isso não leva a nada, não leva isso para sua casa, não leva isso para o seu lar. Seus filhos vão ouvir, eles vão tirar conclusões, eles vão dizer, e vai te fazer passar vergonha. Não tem coisa mais feia do que os filhos presenciarem os pais falando mal das pessoas. Não tem nada pior para a educação deles. É você falando do outro na presença do seu filho e acha que ele tá ali brincando, assistindo TV, não tá nem ligando. E criança fala tudo, né? Fala tudo. Uma hora vai acabar escapando, né? A maledicência é aquela que, sem razão objetivamente válida, revela a pessoas que não sabem os defeitos e faltas dos outros. Ou seja, isso é o que mais acontece, né? Porque como o povo expõe tudo nas redes sociais, todo mundo está sabendo, né? E quando você está irado com alguém, né? E você fala assim, eu vejo muitas pessoas falando, não se pode confiar na família, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. E começa a falar tudo que todo mundo entendeu que tá brigando com a sogra, entendeu? Todo mundo tá entendendo uma mensagem subliminar. Né? Exatamente. E aí o que acontece? O mundo inteiro, né, a internet inteira ficou sabendo do que o outro fez. Tem necessidade disso? Não tem necessidade. A gente não precisa. Isso são coisas que as pessoas não entendem o quanto é grave, né? E aí tem o que é o pior de todos, que é a calúnia, né? Aquele que por palavras contrárias à verdade, ou seja, está mentindo. E muitas vezes essa mentira é porque a pessoa imagina isso, né? Imagina. Então, Andressa olhou torto para mim. A Andressa olhou torto para mim, então eu já vou concluir que a Andressa tá falando mal de mim para a Laís, porque ela olhou torto para mim e continuou conversando com a Laís. Mas às vezes ela olhou torto, não era nem para mim, ela nem me viu, mas eu concluo isso como uma verdade. Saiu falando assim, Andressa não é uma pessoa que pode confiar, ela tá fazendo fofoca de mim para Laís. Eu falo isso como uma verdade, gente, isso é calúnia. E aquelas calúnias que são maldosas de verdade, né? Pessoas que, por maldade, e a gente vê isso muito, infelizmente, na internet, nessa questão da política, né? De todos os lados, eu não estou tomando bandeira de ninguém, pelo amor de Deus, mas de todos os lados a gente vê isso, onde as pessoas vê um fato, uma entrevista, alguma coisa, vai lá e recorta só aquilo que quer dizer e começa a falar. Todo mundo faz isso, gente. Hoje a mídia está fazendo isso sem nenhum compromisso com a verdade, está fazendo isso por maldade. Olha, e a gente compartilha isso, a gente entra nisso, a gente está pecando gravemente contra o 8º mandamento. Até a Canção Nova fez uma propagandazinha, vocês acompanharam, sobre fake news, de nós não compartilharmos nada que nós não tenhamos certeza, sabe? Assim, até para minimizar esse tipo de dano assim, que a gente causa, né, moralmente, porque isso virou um fato. A gente recebe uma notícia, nem sabe, né, a veracidade dos fatos e já compartilha, aquilo vira uma verdade. Os telejornais, né, dá para contar nos dedos os que são confiáveis, porque também tem essa questão do recorte, né, a sua opinião prevalecer ali, se é direita, se é esquerda. Você faz isso, né, Laís? Né? A gente fazendo os videozinhos, um pouco antes da live, nós estávamos gravando os videozinhos lá do Saulos Kids, né?
E aí eu falo, não, pode falar, pode errar, pode fazer porque depois a gente corta tudo. A gente que é a gente, né, pega uma coisa e transforma naquilo que a gente quer. Né? Imagine as pessoas mal intencionadas. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque, gente, a gente acha que está sendo os bambambãs, os taus, os inteligentes, mas na verdade estamos sendo assistentes do diabo. Marionetes, né, na mão de Satanás, que quer fazer com que a mentira seja espalhada. Por quê? Porque ele é o pai da mentira, né? Então, assim, nessa questão da discrição e da sinceridade, ambas se dão a mão e a gente precisa ensinar muito isso na nossa casa, tanto no trato, né? Seja discreto, ninguém precisa saber da sua vida, né? A gente já falou isso em outros momentos. A Jéssica tá falando isso aqui, ó. Isso é tão importante, principalmente nós mulheres. Acabamos comentando sobre defeitos dos nossos maridos, coisas privadas de nossa casa para terceiros. Precisamos dominar a nossa língua. Gente, isso é muito importante. Se você quer harmonia no seu lar, a privacidade da tua família, ela precisa ser preservada. Então, assim, olha, o que ele diz, né? As famílias, o Monsenhor, ele está falando, né? As famílias, elas podem e devem preservar-se dos indiscretos. Por quê? Porque existem pessoas que são indiscretas, que elas vão chegar e fazer pergunta. E aí, Brina, eu sou chamada a falar a verdade sempre, o que eu faço? Né? Não, você não vai inventar nenhuma mentira, mas você não fala, não tenho por que responder isso. Coisas tão não, pessoais isso é pessoal meu, eu não quero responder. Até porque há assuntos que não lhe dizem respeito. Que não lhe dizem isso respeito, no livro, exatamente. Que todas as famílias têm sua história e cada um é obrigado a respeitar a vida pessoal do outro. Eu só posso interferir, né, conversar sobre aquilo que o outro me dá. Que o outro me dá que permissão. Ele traz permissão. Agora o restante é a individualidade falar dele. pecados do seu marido, falhas dos seus maridos com a vizinha, com a amiga. Não faça isso, minha irmã. Marido, não faça isso. Os maridos fazem pouco isso, né? São mais as mulheres mesmo. Mas olha, você perde o elo de confiança. Você não pode. Isso é a sua privacidade, a sua intimidade. Ah, Brina, mas como que eu vou querer? Não. Fala com o confessor, fala com o diretor espiritual, fala com as pessoas certas que vão te levar para o caminho certo, né? Então, tudo isso a gente precisa saber preservar, né, dentro da nossa... do nosso lar, da nossa casa e dos nossos filhos também. E isso entra também nessa questão da discrição e da verdade, a correção. Né? Porque o Monsenhor, ele fala, se não tiver jeito, eu precisar corrigir o meu filho na frente de todo mundo, que seja uma breve correção, né? Uma correção principalmente do tipo, em casa a gente conversa, hein? Né? Principalmente do tipo não tem como não rir, porque eu falar isso pro Bernardo é uma lei. Aí ele já trava. Não, mãe. Aí todo mundo me pergunta, o que você faz? Eu só olho pra ele em casa e a gente conversa. Não, mas por favor, conversa agora, mas tudo bem, tudo bem. O que você faz? Eu só conversa. Só não é agora. Mas é engraçado. Mas então, e assim, essa correção na frente das pessoas, e gente, o quanto isso destrói um elo entre os pais e os filhos, né? Quem de vocês que não se lembra de um momento constrangedor, onde seus pais fizeram alguma coisa na frente dos seus amigos, isso mina a confiança, né? Quando o seu filho quiser contar algumas coisas, ele não vai ter essa confiança. E é interessante, né, o que o Monsenhor, ele fala até da questão dos pais serem pacientes com os adolescentes, né? Porque é próprio do adolescente ele ser mais reservado, tal. E se você não construiu essa relação de confiança, não vai querer perguntar, exigir que ele fale tudo. Seu filho não vai falar. Né? Sua filha não vai falar, mas respeite isso, né? Porque os filhos também têm o direito de ter sua privacidade. Conquiste essa confiança, né? Conquiste como? Com a discrição, principalmente. Se você não quer que ele saia falando, não sai falando, né?
Então, assim, é tão importante manter essa privacidade. E como é agradável a gente saber que a gente pode confiar nas pessoas. E ele fala tão importante isso no lar cristão católico, né? Que o lar cristão católico, que as pessoas olhem para uma pessoa católica e entendam que ela é uma pessoa de confiança. Que se de repente eu precisar ir conversar com ela, ainda que a Andressa, né, ela não é minha diretora espiritual, mas naquele momento eu estou precisando tanto desabafar, estou precisando tanto falar, que não vai ser aquele negócio de ficar conversando com qualquer um, como nós falamos, né? Mas então eu digo assim, ó, eu estou precisando muito nesse momento, e eu sei que essa pessoa é uma pessoa discreta, eu sei que essa pessoa é uma pessoa que não vai sair falando, eu sei que essa pessoa é uma pessoa católica, cristã, na qual eu posso confiar. Né? E aí você vai e fala, e aí a gente entender, né? Eu achei muito interessante isso que ele fala, que ele diz assim, que uma esposa, por mais que ela ame o marido de todo o coração, ela não tem o direito de contar um segredo revelado por uma amiga. Né? Porque tem gente que fala assim, mas a gente não esconde nada aqui dentro da nossa casa, a gente conta tudo. Você não tem esse direito, não tem. Porque é um segredo do outro. É um segredo que pertence ao outro. Não nos pertence o segredo que nos foi confiado. Então, se alguém me contou um segredo, não me pertence esse segredo, é do outro. Eu não tenho o direito nem de contar para o meu. Nossa, eu fiquei tão chocada hoje quando a Laís... Ai, amor, eu fiquei tão chocada quando a Laís me contou isso, aquilo outro. Sabe que eles estão vivendo essa situação, aquela outra? Eu não tenho esse direito. Isso é errado. Né? Isso fere o oitavo. Eu estou violando, não é apenas a moral. Exatamente, uma questão aqui de discrição tal. Eu acabo caindo no oitavo mandamento, é uma coisa muito séria, né? E aí ele diz assim, né, que o catecismo no 2488, ele vai dizer assim, o direito à comunicação da verdade não é incondicional. Cada um deve conformar sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno. Este requer, nas situações concretas, que se avalie se é conveniente ou não revelar a verdade àquele que pede. Né? Então, a caridade e o respeito à verdade devem ditar a resposta a todo pedido de informação ou comunicação. Então, assim, essa privacidade, ela precisa ser preservada para manter até o ambiente de confiança, né, do nosso lar. Eu acho muito importante ressaltar essa questão que a Brina colocou da exposição ali dos filhos, né, que ele fala assim, se a advertência for feita em público, deve ser breve, passa-se logo para o outro assunto, mas a reprimenda será mais eficaz e menos humilhante se for feita em particular. É o próprio Jesus que nos dá o conselho. Se teu irmão cometeu alguma falta, vai e repreende-o a sós. Ser compreensivo uns com os outros. Acho que esse é o grande segredo, né, de nós nos colocarmos no lugar mesmo do outro. Nós gostaríamos, né, de sermos expostos dessa forma, né? E pensar também na criança, porque a criança é do mesmo jeito, ela vai se sentir exposta. Então, quando for chamar a atenção do seu filho, não faça isso de forma grosseira, de forma ríspida, na frente das pessoas, para que todo mundo veja. Faça no particular, acho que reforçar isso é legal. Ele comenta também a questão que a Brina falou dos adolescentes, né? Da gente saber esperar o momento certo. Ele fala assim, esperai quando estiveres a sós com ele, perguntai ele com delicadeza e o desabafo virá por si só no momento certo. Ou o silêncio, ou o desabafo, mas ele sabe que tem com quem confiar. E como é bom, né, um adolescente, em meio às suas crises ali próprias da idade, saber que tem um pai, uma mãe, uma autoridade, não um melhor amiguinho, porque muitas vezes a gente quer ser amiguinho do nosso filho, e não é o nosso papel ser amiguinho. Ele não quer um amiguinho, ele quer um pai, ele quer uma mãe, ele quer uma voz, ele quer alguém para contar, para confiar. Amiguinho ele tem na rua, dentro de casa ele tem que ter uma autoridade. Então isso também é muito importante. E outro item que ele comenta nessa questão, são dois que são sobre ironia e brincadeiras. Que a gente também não sabe até que ponto essa descrição fere, né? Então, ironia, a Brina falou semana passada, né? Sobre a ironia, ele fala
A ironia sempre fere e as suas feridas são profundas. Olha que sério isso, né? E a gente muitas vezes faz ironia com criança, porque sabe que ela não vai entender. Então, que a gente reveja esse trato com as crianças através da ironia. E as brincadeiras, ele diz assim, cuidado com as brincadeiras. As melhores são as mais curtas. A vítima deve ser a primeira a rir-se do vosso comentário, mas parai assim que o riso começar a ficar amarelo. Suavizai essa pequena alfinetada com uma boa demonstração de carinho, mas nunca useis de ironia, principalmente os mais velhos com os mais novos. Acho que a medida certa nessa brincadeira, né, nesse equilíbrio, é um grande desafio. Então, né, se não souber a medida certa, não faça. Acho Respeitar, né? Sim, é porque a pessoa tem que ter, você tem que ter certeza que a pessoa te dá liberdade para essa brincadeira, né? E muitas vezes a gente não sabe. Então, por mais que vai ser divertido, que vai ser legal, né? Tem gente que tem um lema, eu perco a piada, mas não perco o amigo. O que o Monsenhor está falando aqui é exatamente o contrário, né? Que você, a pessoa que você está fazendo uma brincadeira deve ser a primeira a rir, a achar graça, se ela não gostar, logo um pedido de desculpa, né? Uma brincadeira, uma coisa do tipo assim, um gesto de carinho. E com os filhos também, né? Porque a gente não sabe as marcas profundas que a gente pode deixar nos nossos filhos, né? E eu tento me corrigir, tenho conversado muito com meu esposo sobre isso, né? Vamos parar com a ironia, porque isso, como é próprio do temperamento, né? É mais difícil de dominar. Exatamente. Meu temperamento, eu não sou de falar muito assim as coisas, né? Mas o meu temperamento, gente, ele é aquele que já formula a piada na hora na cabeça, mas eu não solto pra fora, mas assim, é aquela que viu as coisas assim e já tá com o sarro pronto dentro da cabeça, né? Mas na ponta da língua. Só que o que acontece? Meu marido também é assim. E eu me seguro, né? Então, no meio dos irmãos, das pessoas, eu tenho toda a ironia pronta para tirar o sarro, mas eu não solto, porque é do meu temperamento formular a ironia e guardar. Mas como ele coloca para fora, aí eu vou e afirmo, né? Eu senti força. É hoje. Hoje é altas revelações. Então, assim, são coisas que a gente precisa se corrigir, né? Tá aqui o exemplo, né? A gente é os primeiros a dizer que não é perfeito, que precisa se corrigir, porque imagine, né? A gente acha que isso não faz diferença nenhuma, né? Naquela brincadeira ali com a criança, e de repente isso pode afetar, né? E a nossa busca deve ser esse domínio mesmo, né? O homem capaz de dominar a sua vida é um homem perfeito. E esse autodomínio não é coisa comum. Essa era também a opinião do monge que escreveu A Imitação de Cristo. Né? E para a gente concluir essa parte da descrição, tem um outro lado da descrição que eu acho legal também a gente comentar rapidamente. Fala assim, a virtude da descrição consiste em não querer saber tudo e depois em saber não dizer tudo. Eu acho que muitas vezes a gente diz muita coisa, tipo, nas redes sociais, que não precisaria. A gente expõe a nossa vida, expõe os nossos filhos, expõe até, assim, coisas cotidianas, sabe? Da nossa vida, da nossa privacidade ali. O próprio Facebook, ele nos estimula isso, né? Isso. O que você está pensando ou sentindo, não sei como é que é a frase, né? O que você está sentindo, o que você está pensando. Então, assim, não te interessa. Bem isso mesmo, sabe? Então, assim, a descrição eu não preciso saber de tudo e eu não preciso dizer tudo. Sim. Então, o que é do outro, que ele vai me revelar o que ele quer, e eu também só vou dizer aquilo que é necessário. E mais ainda outros padres, né, do deserto vêm nos dizer, e muitos outros santos. Se você não tem nada de bom para dizer, né, não diga. Então, que nós possamos dizer apenas coisas boas, nós possamos exaltar as virtudes, isso é cortesia, como nós já tratamos no outro anterior, né? Então, brincadeira
brincadeiras no ambiente correto, no momento correto, ironia, de preferência nunca, né, como está dizendo aqui, porque a ironia pode deixar marcas profundas. E além, uma das coisas que eu percebi sobre a ironia, que eu estava me corrigindo já antes, não era nem por essa questão das marcas, mas era a questão da confusão na mente da criança. Porque quando eu fazia uma ironia, gente, a ironia é piadinha, brincadeirinha ali em família, né? Mentira, né? Exatamente, de brincar, tipo assim, cadê fulano? Tá no bolso, essas coisas assim, sabe? Essas brincadeiras, né? Cara do seu marido, isso. Então assim, você entende que o maior está entendendo, mas o ponto do pequeno fica confuso de olhar no bolso e fica... Então são coisas assim, sabe? Que eu acho que... Quando vem com umas perguntinhas todas, eu tô cozinhando. Mãe, você tá fazendo comida? Então, é isso mesmo. Aí eu só respiro fundo. Aí até eu, né? E eu olho. O que você acha? Aí, mãe, você tá fazendo comida. Então, são essas coisas assim, como ontem, por exemplo, eu tive que me segurar, né? Eu fazendo o suquinho lá, né? E cozinhando beterraba de um lado e fazendo o suquinho de outro, o suquinho laranja, né? Aí, do que é o suco, né? Aí, Moisés, você tá fazendo o suco de beterraba? Aí eu me respirei pra não responder com ironia, né? Não, é de goiaba. Aí, não, a beterraba tá aqui, a mamãe vai fazer salada, né? E o suquinho, que cor que é o suco? Verde. E aí, emendando tudo para dar o tempo, né, que acho que a gente já segurou um pouquinho aqui, é a questão da gratidão, né? Porque se a gente vive esse ambiente de confiança dentro do nosso lar, vai gerar nas pessoas da nossa família essa gratidão, essa confiança, e também a gente precisa fazer crescer essa virtude no nosso meio, né? De ser grato. A gente falava muito na quinta passada sobre a virtude do passar desapercebido. Que a gente passa sempre desapercebido, fizemos até a ladainha da humildade, né? Mas que em contrapartida, nos nossos lábios esteja sempre uma gratidão, né? E o Monsenhor, ele fala para que nossa vida, para que as coisas estejam à nossa disposição, quantas pessoas não precisaram trabalhar, né? Quantas pessoas não precisaram se dedicar. Então, assim, que a gente seja o primeiro a ser grato, né? Obrigado, né? Obrigado ao marido, obrigado ao marido que foi ao mercado, obrigado a você que fez isso. Então, assim, essa gratidão, o reconhecimento vai, porque é como gentileza atrai gentileza, eu acredito que gratidão também atrai gratidão, né? E isso vai fazendo com que os relacionamentos sejam mais solidificados, com que os laços familiares sejam estreitados e que a gente aprenda a olhar sempre a virtude, o bem do outro e não o defeito, né? Muitas vezes a nossa memória ela persiste em esquecer o bem que fizeram a nós, né? Ele fala, e a gente sempre lembra o mal, né? A gente lembra o mal que fizeram e a gente não lembra o bem que fizeram, né? A memória dos serviços prestados é mais persistente que a dos benefícios recebidos, né? O termo que ele usa. E que a gente possa sempre se perguntar, né? O que é que lhes dei? O que posso dar-lhes em troca? Ter esse sentimento de recompensar, né? A pessoa, por mais simples que seja com palavras, né, com atitudes ali, que a gente possa ter a gratidão é prova de um coração grande, que a gente tenha esse coração grande, coração grato, que a ingratidão, ela se traduz em maldade, o contrário da gratidão vai gerar em nós coisas ruins, né, o que é mal, e a gratidão vai gerar essa coisa boa nesse ambiente, esse lar, como ele fala lá na introdução, que nós falamos semana passada, esse céu na terra, né? Então, um lar onde reina a gratidão, o obrigado é presente, não tem como não ser um lar feliz, né? E este é um lar cristão, onde gera a gratidão. Ele dá o exemplo também lá do Evangelho dos 10 leprosos, né? Onde dos 10 leprosos que foram curados, somente um, que era samaritano, estrangeiro, foi quem voltou para agradecer.
né, que nós não sejamos como esses outros leprosos, né, que acorda todo dia e ao dormir tem 1000 razões, 1000 motivos para sermos gratos, para agradecermos a Deus, e não agradecemos, só ficamos pensando, reclamando, né, o que podia ter, o que não tá bom, reclamando, sabe? Então que a gente não seja como esses outros, mas seja como esse samaritano que agradece, louva a Deus todo dia ao acordar e ao dormir pelo que tem, né? Pelo dia de hoje. Não gastar o nosso tempo com murmuração, mas com a gratidão. Com a gratidão, né? Exatamente. E a gente não precisa nem ensinar isso para os nossos filhos, basta a gente fazer isso, né? Tem uma santa que dizia isso, né? Não se preocupe com o que você vai ensinar para os seus filhos, né? Eles estão te vendo. Né? Uma frase muito forte. Não se preocupe com o que você vai ensinar, eles estão te vendo. Então que a gente, nas nossas orações, no nosso dia a dia, vivamos essa gratidão, que a gente vai estar ensinando isso para eles também, né? E se o nosso marido, né, e vice-versa, o marido viver isso, a esposa vai viver e assim por diante. No nosso ambiente a gente vai estar contagiando e principalmente sendo grato primeiramente a Deus, né? Porque se nós formos gratos a Deus, rapidinho. pode dar. Assim que eu entrei lá no hospital, né, tinha um sacerdote internado, já fazia uns meses, e em um outro leito tinha uma senhora, né? E assim, essa senhora, ela tinha muitas dores, então ela reclamava muito, né? Então ela, assim, a gente ouvia os gritos dela, né? Assim, ela reclamava de tudo. Ela reclamava da enfermagem, ela reclamava da comida, ela reclamava do tempo, ela reclamava que estava com dor, ela reclamava de tudo, né? De tudo. E aí, por algum motivo, né, que eu não sei qual, ela precisou, porque também não é correto ficar homem e mulher no mesmo quarto, tudo, mas por algum motivo ela precisou ficar junto com esse padre, né, no mesmo leito, no mesmo quarto, né, por algum motivo, não sei qual. E o padre, depois de 5 dias que eles estavam ali juntos, ele veio a óbito, né, e ela mudou, sabe, assim, eu lembro que eu passava visita lá, né, toda semana, e toda semana eu ia lá e falava, dona fulana, como é que tá? Ai, porque não sei o que, toda vez, né? E aí nesse dia eu passei a visita, estávamos 2 lá ainda, e no outro dia esse padre veio a falecer. E aí na outra semana eu fui passar a visita, e essa mulher, ela mudou tanto, né, assim, aí eu conversando com a dona fulana, como é que tá? Ah, minha filha, tô muito bem, obrigada. Nossa, mas eu falei... eu tava ensinando uma outra farmacêutica, eu falei assim, ó, a gente vai, meio difícil, tá, mas, né, ela vai reclamar, né, a gente conversa um pouco, tenta deixar ela um pouco melhor, mas ela vai reclamar mesmo assim. E aí ela só falou coisa boa. Ah, eu tô muito bem, obrigada, a comida tá muito boa, obrigada, o medicamento tá muito bom, obrigada. André, você mentiu, hein? Só assim, né? E aí eu não aguentei. Eu falei pra ela assim, o que aconteceu, né? Que a senhora mudou tanto. Daí ela falou assim, o sacerdote que estava aqui me ensinou que agradecer é melhor do que reclamar. E quando ele morreu, eu entendi que eu precisava aprender isso para que a missão dele tivesse concluída, sabe? Então, assim, eu achei tão bonito da parte dela, né? Porque também não demorou muito para ela vir a óbito, né? Ela estava já nas últimas, né? E assim, eu achei tão rico isso, né? Assim, me fez tão bem na época pensar que, nossa, como é que pode? Por algum motivo, no acaso, eles ficaram ali nas últimas, os 2, né? Também com câncer já. E aprender, né? Que em vez da gente reclamar, a gente tem que agradecer. Isso foi uma redenção, né, para ela. Foi uma redenção. Porque ela fez a passagem dela de uma forma diferente, como ela passou tanto tempo da enfermidade. Daquele jeito, né? Eu achei tão bonito. Deus seja louvado, né? Ele diz que o sorriso equivale, o obrigado, né? A gratidão equivale a um sorriso. Né? Então também, porque igual ele comenta, né? E apaga uma rispidez anterior. Exatamente. E é difícil também quando você diz um obrigado, normalmente você recebe um sorriso, né? Então quando você agradece alguém por algo, a pessoa retribui com um sorriso, ou de nada ou um sorriso. Então quanto isso gera delicadeza, gera a serenidade, a boa ordem. E aí uma fala também muito importante para a gente concluir diz assim:
no livro: não há um só dia que Deus não nos conceda algum benefício especial, mesmo nos dias mais atribulados. Ao lado das nossas penas, há sempre uma pequena alegria. Então, há sempre motivos para agradecer e para sorrir. Que nós possamos encerrar, então, né, nesse sentido de gratidão, né? Agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus pela nossa família, agradecendo por cada pessoa, por cada família que vai ver, né, esse bate-papo depois, por aqueles que ficaram conosco, aqueles que deram uma passada, aqueles que permaneceram. Nós rendemos a Deus essa gratidão, então, pedindo que as bênçãos do céu, nessa solenidade de Corpus Christi, possa aquecer o nosso coração, de gratidão, de amor e de todas as virtudes que o céu estiver disposto a nos dar e nós dispostos a alcançar, a buscar através dessa nossa busca, né, pela santidade. Quero exaltar o grande Rei, enaltecer o meu Senhor com minha